Em uma era em que a verdade é silenciada, a Igreja clama com urgência. O casamento, dom sagrado de Deus, não pode ser redefinido pelo capricho humano. Com o peso da verdade eterna e o dever solene, confiado à Igreja por seu divino fundador, torna-se necessário, nesta hora crítica, falar com clareza, firmeza e caridade apostólica sobre questões que colocam em risco o tecido moral da sociedade e a dignidade da pessoa humana. Entre os maiores desafios está a redefinição do casamento, uma instituição sagrada estabelecida por Deus, não sujeita às marés da opinião pública nem aos decretos da autoridade civil. Hoje, não abordamos uma mera tendência social, mas uma profunda ruptura moral que busca desvincular a união entre homem e mulher de seu propósito divino, sua ordem natural e seu poder gerador. Este não é um momento para silêncio. A distorção do casamento em uma estrutura de uniões do mesmo sexo exige mais do que comentários. Requer a luz clara da verdade, falada com caridade, e a coragem de nomear o que foi velado. Pois, na confusão de nossos tempos, emergiram 13 palavras. 13 palavras que carregam o peso total deste conflito cultural. Elas são o eixo sobre o qual o debate gira e revelam o cerne do que está verdadeiramente em jogo. Portanto, com preocupação filial por todas as almas e fidelidade inabalável aos ensinamentos eternos da Santa Mãe Igreja, prosseguimos agora para desvendar essas 13 palavras, não para provocar, mas para iluminar, para que a consciência seja despertada e a verdade seja ouvida. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer defender a verdade e inscreva-se para mais conteúdos impactantes. Desde o amanhecer da criação, antes dos tronos dos reis e das constituições das nações, o casamento foi instituído pelo Altíssimo como um pacto sagrado, não como um contrato humano sujeito a revisão ou redefinição. Foi o próprio Deus quem, no Jardim do Éden, declarou: "Não é bom que o homem esteja só." E do lado de Adão, trouxe Eva, significando não apenas companhia, mas a misteriosa unidade de uma só carne, conforme está escrito em Gênesis 2, versículos 18 e 24, "E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Este vínculo sagrado, portanto, não tem origem na vontade humana, nem é governado pelas preferências flutuantes da cultura ou dos costumes. Está inscrito na própria natureza da pessoa humana, elevado por Cristo à dignidade de sacramento e confiado à administração de sua Igreja. Chamá-lo de contrato é rebaixá-lo ao reino da barganha humana, anulável, flexível, negociável. Mas um pacto, no sentido bíblico, é selado não apenas por votos, mas pela entrega total de si mesmo, ordenada à comunhão, à fecundidade e à eternidade. Quando o casamento é reduzido a um contrato, torna-se uma transação. Quando é mantido como pacto, torna-se um espelho do amor divino. Em sua verdadeira forma, reflete a união inquebrantável entre Cristo e sua Igreja, fiel, geradora de vida e permanente. Nenhuma autoridade civil possui o poder de redefinir o que não criou. E nenhuma legislação, por mais bem intencionada que seja, pode substituir a verdade eterna inscrita pelo Criador na alma humana. Alterar essa ordem não é apenas errar, é rebelar-se contra o que é sagrado. E assim, nesta hora, a Igreja deve falar com clareza. O casamento é um pacto entre um homem e uma mulher, ordenado por Deus e fora do alcance de redefinição. O Todo-Poderoso, em sua sabedoria, não formou homem e mulher como meros complementos biológicos, mas como seres morais, cujos corpos proclamam uma ordem divina. A natureza, em sua expressão mais pura e incorrupta, testemunha a intenção de Deus
de que a união entre homem e mulher não seja arbitrária, mas intencional, frutífera e imbuída de significado moral. O corpo humano não é uma casca sem sentido, mas um templo do Espírito Santo, uma proclamação viva do desígnio de Deus. Na composição distinta, porém harmoniosa, dos sexos, encontramos não confusão, mas clareza, não competição, mas cooperação, não igualdade, mas diferença sagrada. Essa diferença não é uma falha a ser superada, mas um dom a ser recebido, um sinal de uma verdade espiritual mais profunda. Homem e mulher foram criados para entrar em uma comunhão que espelha o amor criativo de Deus, um amor que é, ao mesmo tempo, unitivo e procriativo. Desafiar esse desígnio não é apenas agir contra a tradição ou a teologia, é rebelar-se contra a escrita do Criador gravada em nosso próprio ser. É afirmar que a ordem da carne não tem significado, que o corpo mente e que a identidade é uma construção da vontade em vez de um dom de Deus. No entanto, a Igreja afirma, em tempo e fora de tempo, que a lei moral não é imposta de fora, mas flui de dentro da própria ordem criada. Gostou da mensagem? Curta agora, comente fé e assista até o final para uma surpresa especial. Não é ódio, mas caridade declarar isso, pois a verdade liberta a alma, enquanto a negação da verdade aprende a ilusão. Quando homem e mulher são separados de seu propósito dado por Deus, a pessoa humana é desarraigada de sua origem e destino. E quando a sociedade sanciona tal confusão, faz violência à alma e à família, a célula fundacional da civilização. Assim, proclamamos com voz inabalável: a natureza não é neutra e a carne não é muda. A ordem moral está inscrita em nosso próprio desígnio e nenhum poder terreno tem autoridade para apagar o que Deus escreveu no corpo humano. No livro sagrado de Gênesis, lemos, não como um mito, mas como uma proclamação divina: homem e mulher os criou, conforme Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso não é apenas uma afirmação biológica, mas uma afirmação teológica de profunda significância. Pois ao criar a humanidade à sua própria imagem, Deus inscreveu seu desígnio não apenas na alma, mas de forma visível e inteligível no corpo. O corpo humano fala. Sim, ele tem uma linguagem, e essa linguagem não é caótica ou autoproclamada, mas ordenada, intencional e inteligível, à razão, iluminada pela fé. Na união de homem e mulher, vemos não apenas o potencial para a nova vida, mas um ícone vivo do dom total de si. O corpo masculino é ordenado ao feminino e o feminino ao masculino. Não em dominação, mas em complementaridade. Não em igualdade, mas em doação mútua. Esse é o significado nupcial do corpo, uma gramática sagrada, pela qual o amor se torna encarnado e frutífero. Usar mal essa linguagem não é apenas errar na afeição, mas falsificar a mensagem do corpo. Uniões do mesmo sexo, por mais sinceros que sejam os laços emocionais, não podem expressar essa verdade. Elas contradizem a forma, a função e o fim do ato sexual, conforme ordenado pelo Criador. Obscurecem a imagem da comunhão divina que o casamento deve refletir e distorcem o sinal pelo qual Deus comunica vida e amor. A Igreja, portanto, não impõe uma regra, ela desvenda uma realidade. Não condena pessoas, mas deve, em fidelidade a Cristo, proclamar que certos atos obscurecem a verdade do corpo e, portanto, a verdade do amor. Pois o verdadeiro amor nunca mente. Ele nunca pede ao corpo que diga o que a alma não pode afirmar. Em tempos de grande confusão, a Igreja eleva sua voz, não para envergonhar, mas para iluminar. Homem e mulher, Ele os criou, não arbitrariamente, mas com significado, beleza e um destino
que revela o próprio coração de Deus. Um dos maiores perigos de nossa era não é a rejeição aberta da verdade, mas sua redefinição por meio da corrupção sutil da linguagem. Os inimigos da ordem moral raramente atacam a verdade diretamente. Em vez disso, encobrem o erro com palavras familiares, despojando-as de seu conteúdo divino e atribuindo-lhes significados nascidos não da luz, mas das sombras. Tal é a tática empregada no discurso contemporâneo sobre o casamento. Palavras como amor, igualdade, tolerância e até mesmo casamento foram desvinculadas de seu significado objetivo original e reformuladas como instrumentos de manipulação ideológica. Nessa guerra semântica, verdades antigas são feitas soar cruéis e erros novos são disfarçados de compaixão. Assim, o que Deus definiu é tratado como elástico. O que a natureza revelou é considerado subjetivo. E o que Cristo santificou é agora visto como aberto à reinvenção humana. Essa manipulação não é inocente. É o sussurro da serpente moderna. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta ecoa em tribunais, salas de aula e plataformas digitais. O vocabulário mudou, mas a decepção é tão antiga quanto o Éden. Quando as palavras perdem sua ancoragem na realidade, a sociedade perde sua conexão com o significado. Quando o casamento é redefinido, não é apenas expandido, é esvaziado. Quer fazer parte desta missão? Inscreva-se, deixe um like e não perca o final emocionante do vídeo, pois o casamento, separado de sua forma dada por Deus, torna-se um termo oco, capaz de expressar qualquer coisa e, portanto, significar nada. A Igreja, confiada com a plenitude da verdade, deve resistir a essa confusão diabólica, não com malícia, mas com clareza inabalável. Nomear as coisas corretamente é um ato de justiça. Permitir o uso indevido de palavras que nomeiam realidades sagradas é embotar consciências, e onde a consciência é embotada, o pecado se normaliza. Portanto, devemos falar claramente. O casamento não pode significar o que nunca significou. A verdade não pode ser dobrada à vontade da era. O amor não pode ser separado da verdade. E a linguagem não pode ser separada da realidade sem ruína espiritual. Toda grande crise de verdade é precedida pela corrupção da linguagem. Na hora presente, uma revolução silenciosa ocorreu, não pela espada, mas por sílabas. 13 palavras, frequentemente pronunciadas sem reflexão, tornaram-se o andaime sobre o qual se constrói a rejeição moderna da ordem divina. Essas palavras não gritam rebelião, elas a sussurram. No entanto, seu efeito não é menos corrosivo para os fundamentos morais e teológicos da civilização cristã. Essas não são profanações no som, mas na intenção. Amor é amor, igualdade no casamento, minha verdade. Adultos consentindo. Identidade de gênero, atribuído ao nascer, família é fluida, inclusão, tolerância, afirmação, espaço seguro, discurso de ódio e progresso. Cada um desses termos, quando manejado pelo espírito da era, oculta mais do que revela. Eles são empregados para silenciar a consciência, deslegitimar a lei divina e entronizar o eu como árbitro final da moralidade. Tomemos a frase "amor é amor". À primeira vista, apela à unidade, harmonia e bondade. Mas examinada pela lente da verdade, revela-se uma redução perigosa que nega o conteúdo objetivo do amor, sua ordenação ao bem e sua dependência da verdade. Pois o amor separado da verdade não é mais amor, mas sentimento. E o sentimento, desarraigado da realidade objetiva, rapidamente se torna o manto para o erro. Da mesma forma, o termo igualdade no casamento encobre uma mentira de que todas as uniões, independentemente da forma ou propósito, são moralmente e socialmente intercambiáveis. No entanto, igualdade em erro não é justiça,
é caos disfarçado de compaixão. E quando a tolerância se torna a virtude suprema, a verdade é banida como intolerância, e o próprio Evangelho é reformulado como ódio. Essas 13 palavras não são meras escolhas linguísticas. São armas ideológicas. Elas formam o catecismo de um novo credo, que se curva não à cruz, mas ao eu, não ao Criador, mas à criatura. Aceitar seu uso indevido é ceder o terreno sobre o qual a verdade deve estar. Portanto, a Igreja deve recuperar essas palavras, batizá-las na verdade ou denunciar sua distorção, pois a linguagem molda o pensamento e o pensamento molda a ação. E quando o vocabulário de uma civilização cai, sua alma não está muito atrás. Há um erro grave, agora amplamente aceito e tragicamente pregado, até mesmo dentro das próprias paredes da Igreja, que o amor, para ser genuíno, deve permanecer silencioso diante do pecado, que desafiar o erro é odiar, e que a verdade divide, enquanto a bondade une. Mas tal raciocínio não é cristão nem caridoso. É uma compaixão falsificada que nega à alma o que ela mais desesperadamente precisa: a salvação. A verdadeira caridade não é mero sentimento ou suavidade. É a vontade de buscar o bem eterno do outro, mesmo ao custo do conforto pessoal, mesmo quando fere o orgulho ou provoca resistência. Amar alguém é desejar que viva na verdade, caminhe na luz e seja conformado a Cristo, que é a verdade encarnada. Amar, portanto, é falar quando o silêncio confirmaria o erro, corrigir quando a permissividade encorajaria a destruição e alertar quando o perigo está próximo. Jesus Cristo, o noivo divino das almas, nunca afirmou o pecado em nome da bondade. Ele acolheu o pecador, mas nunca abençoou o pecado. A mulher, apanhada em adultério, ofereceu misericórdia, mas também ordenou: vai e não peques mais, conforme João 8, versículo 11. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Este é o amor divino, misericordioso, porém justo, compassivo, porém intransigente, terno, porém ancorado na verdade. É este amor que a Igreja deve encarnar e estender. A noção de que uniões do mesmo sexo devem ser aceitas em nome do amor é uma grave distorção. Pode surgir da empatia, de relacionamentos feridos ou da pressão cultural, mas seu fim é o abandono da verdade. E onde a verdade está ausente, o amor deixa de ser santo e se torna permissivo, até mesmo venenoso. Afirmar a identidade de alguém enquanto se nega a lei moral é afirmar sua destruição. Reter a verdade sob o pretexto de afirmação é ficar parado enquanto uma alma se afasta de Deus. Isso não é amor, é rendição. Portanto, que seja declarado com clareza e convicção: a caridade divorciada da verdade não é caridade alguma. Não é dureza proclamar a verdade moral. É um ato de amor. E em um mundo seduzido por bajulação e falsidade, o maior amor é falar a verdade com coragem, humildade e fidelidade a Cristo. A Igreja não é um produto da cultura, nem é serva do espírito da era. Ela é a noiva de Cristo, nascida de seu lado trespassado, santificada por seu sangue e dotada do Espírito Santo para guardar o que é eterno em meio às areias movediças do tempo. Sua missão não é entreter, apaziguar ou adaptar-se aos caprichos da sociedade, mas proclamar com fidelidade inabalável a verdade confiada a ela por seu divino fundador. Em cada geração, a Igreja é chamada a ser uma sentinela, uma vigia sobre os muros, anunciando o amanhecer e soando o alarme quando a escuridão se aproxima. Vamos juntos proclamar a verdade? Comente amém, curta e assista até o fim para algo incrível. Ela não pode se dar ao luxo da neutralidade. Quando a instituição sagrada do casamento é ameaçada, quando sua definição é desmantelada por decreto legal ou consenso social, a Igreja não deve permanecer em silêncio, pois fazer isso é trair seu Senhor
que santificou o casamento com sua presença em Caná e o elevou à dignidade de sacramento. Ela é a defensora do real, do mundo, como Deus o fez, não como o homem o imagina. Em um tempo em que ilusões são elogiadas e identidades são inventadas, a Igreja permanece como a voz do que é imutável. O homem é homem, a mulher é mulher. E o casamento é uma união pactual entre os dois, orientada para a vida, o amor e o céu. Essa verdade não é uma preferência, não é uma tradição, é uma revelação divina. Guardar essa verdade não é um ato de agressão, é um ato de cuidado maternal. Como uma mãe protegendo seus filhos do mal, a Igreja eleva sua voz, não para ferir, mas para proteger. Ela sabe que quando o casamento é corrompido, a família é enfraquecida. E quando a família cai, a própria civilização começa a desmoronar. Assim, a Igreja não pode reescrever o que não compôs, não pode abençoar o que Deus não ordenou, e não pode ficar em silêncio quando a verdade está sob cerco. Sua fidelidade a Cristo exige que fale claramente, haja corajosamente e sofra pacientemente, se necessário, pelo bem do sagrado. Que ninguém se engane. A oposição da Igreja à redefinição do casamento não nasce de preconceito, mas de profecia. Ela não é o eco do mundo, mas a trombeta da eternidade. Quando a ordem divina é negada, a confusão não permanece uma questão privada. Ela se espalha lenta, sutilmente, depois, rapidamente, até moldar leis, hábitos e corações. A redefinição do casamento não é uma questão isolada. É uma ruptura fundacional, um terremoto moral, cujos tremores reverberam por todos os pilares da civilização humana. Entre as maiores vítimas estão os mais inocentes, as crianças, pois as crianças não são ideais abstratos ou acessórios sociais. São almas imortais, confiadas à humanidade por Deus. Sua formação exige mais do que afeto, exige verdade. Uma mãe e um pai não são figuras intercambiáveis, mas ícones complementares do amor e da autoridade divina. Cada um revela à criança uma dimensão distinta da identidade humana e da imagem divina. Privar uma criança dessa dualidade sagrada não é progresso, é uma ferida. E nenhuma quantidade de engenharia social ou retórica emocional pode reparar o que a própria natureza proporciona e a graça santifica. Mas as consequências vão além do lar. Quando o casamento é desvinculado de seus fins divino e natural, a sociedade começa a perder a memória do que significa ser humano. As instituições vacilam, a educação se confunde, a lei se torna arbitrária e o que antes era evidente, a verdade do homem e da mulher, do marido e da esposa, do pai e da mãe, é agora tratado como opcional ou, pior, opressivo. No nível mais profundo, a própria alma sofre, pois, quando a identidade é definida pela vontade, em vez de recebida como dom, o homem é jogado para dentro de si, à deriva em um mar de autoinvenção. Ele se torna alienado de Deus, dos outros e de sua própria carne. Torna-se, como adverte a Escritura, fútil em seu pensamento e obscurecido em seu entendimento, conforme Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus raciocínios, se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Esse é o fim trágico de uma cultura que exalta a confusão sobre a clareza, a autonomia sobre a obediência e a novidade sobre a verdade. A Igreja, portanto, deve proclamar não apenas o que é o casamento, mas também o que acontece quando o casamento é profanado, pois a verdade ignorada torna-se erro multiplicado, e o custo não é medido em debates, mas em famílias destruídas, almas feridas e gerações deixadas sem bússola. Choremos, mas também alertemos. Lamentemos, mas também guardemos. A batalha pelo casamento não é mais sobre teoria política. É uma batalha
pela alma da pessoa humana. Em todas as eras em que a fé está sob cerco, Deus levanta testemunhas, mártires, não apenas do corpo, mas do espírito, que se recusam a se curvar diante dos ídolos de sua era. Hoje, na sombra de uma apostasia cultural que nega o plano divino para o casamento, os fiéis são chamados a esse mesmo testemunho. Proclamar a verdade em um mundo que a despreza é tomar a cruz mais uma vez. O martírio tem muitas faces. Nem sempre é o derramamento de sangue. Pode ser o sacrifício da reputação, do conforto e da aceitação. É a coragem diária de afirmar o que é certo quando tudo ao redor clama por compromisso. É permanecer firme quando os ventos da hostilidade sopram. Falar claramente quando as vozes exigem silêncio e amar sem abandonar a fidelidade. Os ministros da igreja, os fiéis leigos e todos que prezam a verdade devem reconhecer que vivem em tempos perigosos. A pressão para se conformar é imensa. O custo da dissidência é real. No entanto, os santos de outrora nos lembram que a verdade perdura além do poder fugaz de tiranos ou multidões. A cruz, embora pesada, é o caminho para a ressurreição. Que aqueles que defendem a santidade do casamento não se desanimem com ameaças ou zombaria. Em vez disso, que tomem coragem no conhecimento de que sofrer pela justiça é compartilhar dos sofrimentos e da glória de Cristo. Seu testemunho é um farol para os perdidos, uma fortaleza contra a confusão e uma semente para as gerações futuras que herdarão a fé. Lembrem-se, a Igreja sempre triunfou, não pelo poder mundano, mas pelo testemunho fiel de seus filhos. Se esta mensagem toca seu coração, inscreva-se, deixe um vida nos comentários e descubra o final surpreendente. Neste momento, enquanto os alicerces tremem, que possamos estar unidos, inabaláveis e sem medo. Mártires do momento, arautos da verdade eterna. Nesta hora de provação, os fiéis são convocados a uma coragem nascida, não da força humana, mas da graça divina. A defesa do casamento não é apenas uma causa para argumentação legal ou ativismo social. É um dever sagrado, uma batalha espiritual travada nos campos do coração e na praça pública. A oração é o fundamento de toda verdadeira coragem. É na súplica humilde, diante do trono de Deus, que a força é renovada, a sabedoria é concedida e o espírito é fortalecido. Sem oração, nossos esforços correm o risco de se tornarem mero ruído. Com a oração, tornam-se instrumentos da graça. Que o rosário seja nosso escudo, o Sagrado Coração nosso refúgio e a intercessão da Virgem Maria nossa constante ajuda. No entanto, a oração por si só não é suficiente. A fé sem obras é morta. O cristão deve agir com ousadia e sabedoria, falando a verdade com clareza, educando com caridade, votando com consciência e formando comunidades que reflitam a ordem divina. Devemos recuperar a praça pública para o Evangelho, defender os direitos dos pais, apoiar as famílias em sua vocação e nos unir contra leis e práticas que ameaçam a instituição sagrada do casamento. A coragem é contagiante. À medida que indivíduos permanecem firmes, inspiram outros a se levantar. À medida que comunidades oram e agem, tornam-se faróis de esperança e bastiões da verdade. O caminho será árduo, a oposição será feroz. Sacrifício será exigido, mas a causa é santa e a recompensa é eterna. Portanto, que todo crente se cinja com fé, esperança e amor. Não temamos as vozes deste mundo, mas atendamos ao chamado de Cristo. Não tenhais medo. Avancemos inabaláveis em nosso testemunho pela santidade do casamento, pelo bem das famílias e pela salvação das almas. Embora a era presente esteja nublada pela confusão e pelo erro, o olhar do cristão está fixo além do tumulto, nas promessas imutáveis da providência divina.
A história revela que nenhuma escuridão é impenetrável, nenhum inverno é eterno. A Igreja suportou perseguições, heresias e apostasias maiores do que as enfrentadas hoje. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, ela foi renovada, restaurada e glorificada. Essa esperança não é otimismo ingênuo, mas uma confiança fundamentada na fidelidade de Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio ao aparente triunfo do erro, o plano de Deus se desdobra de maneiras além da visão humana. As provações desta hora servem para purificar os fiéis, despertar os mornos e preparar uma colheita de santidade. A restauração do verdadeiro entendimento do casamento não virá por invenção humana, mas por um retorno ao desígnio de Deus através do arrependimento, da conversão e da renovação dos corações. A Igreja, como a arca da salvação, continua a oferecer o bálsamo da misericórdia e a luz da verdade a um mundo ferido. Portanto, que ninguém desespere, que os fiéis perseverem em oração, em fidelidade à doutrina e em testemunho corajoso, pois a providência de Deus é nosso refúgio, seu tempo é perfeito e seu poder é triunfante. A restauração é certa porque está fundada na rocha de Cristo. Com esperança inabalável, aguardemos o dia em que a verdade brilhará novamente, quando as famílias florescerem na luz do amor de Deus e quando o cântico de louvor da Igreja se erguerá mais uma vez, vitorioso e eterno. Nesta hora marcada por contenda e discórdia, a Igreja é chamada a ser um sinal de unidade. Não uma unidade construída sobre acordos vagos ou compromissos, mas uma fundada na verdade imutável do Evangelho. A divisão surge quando a verdade é abandonada ou distorcida. Mas a verdadeira unidade floresce apenas onde a verdade é confessada e vivida dentro da própria Igreja. Divisões sobre os desafios de nosso tempo ameaçam enfraquecer seu testemunho. No entanto, os fiéis devem lembrar que a unidade não exige uniformidade de opinião, mas sim um compromisso compartilhado com a revelação divina confiada ao magistério. A caridade nos une, mas é uma caridade enraizada na fidelidade, não um sentimento que permite relativismo ou silêncio diante do erro. Da mesma forma, as fraturas da sociedade entre gerações, culturas e ideologias refletem uma ruptura mais profunda da verdade. Curar essas feridas requer um retorno ao fundamento comum da dignidade humana, na lei natural escrita pelo Criador em cada coração. Somente então, os laços de família, comunidade e nação podem ser restaurados. A Igreja deve liderar pelo exemplo, convidando todos a uma comunhão que respeita a consciência, mas exige conversão, acolhendo todos ao diálogo, mas nunca abandonando a verdade. Por meio de um testemunho humilde, ensino paciente e caridade sincera, a Igreja pode superar divisões e restaurar uma cultura onde o casamento e a família sejam honrados e protegidos. Assim, a unidade na verdade é tanto nosso dom quanto nossa tarefa. É uma luz brilhando na escuridão, um laço que nos mantém unidos e uma esperança para um futuro onde a paz reine, não por capitulação ao erro, mas por fidelidade a Cristo. Ao concluirmos esta reflexão solene, que cada alma ouça o chamado claro à santidade e à valentia. A defesa do casamento sagrado não é apenas uma causa a ser defendida, mas uma vocação a ser abraçada, um convite para imitar Cristo, o noivo da Igreja, em pureza, força e amor. A santidade é o fundamento de toda verdadeira coragem. Sem a chama da graça, acesa no coração, os esforços humanos vacilam e os medos prevalecem. No entanto,
Com a ajuda de Deus, até os mais fracos tornam-se poderosos testemunhas. Até os tímidos encontram ousadia para proclamar a verdade. Cada cristão é chamado a esse alto padrão, não apenas em palavras, mas em ações, em oração e em sacrifício. Guardar a instituição do casamento, sustentar a dignidade da família e enfrentar os desafios de nosso tempo exige mais do que argumentos racionais. Demanda uma vida moldada pela virtude, sustentada pela fé e animada pela esperança. O mundo anseia não apenas pela verdade, mas por testemunhas cujas vidas reflitam a beleza e o poder do Evangelho. Portanto, levantemo-nos, firmes e sem medo, cingidos com a armadura de Deus. Sejamos luzes na escuridão, sal para a terra e fermento na massa. Que nossas palavras sejam temperadas com caridade, nossas ações marcadas pela humildade e nossos corações inflamados pelo zelo pelo reino. Lembrem-se bem das palavras do apóstolo: vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, conforme 1 Coríntios 16, versículo 13. Nesta luta sagrada, a Igreja chama cada um de vós a ser santos e soldados, fiéis até a morte, triunfantes pela graça. Amados irmãos e irmãs em Cristo, enquanto estamos neste cruzamento crítico da história, não sejamos espectadores passivos, mas defensores ativos da ordem divina. A batalha pelo casamento não é distante nem abstrata, é imediata e real. Cada um de nós é convocado a tornar-se um guardião vigilante desta instituição sagrada, um testemunho firme da verdade em um mundo inundado de confusão. Comecemos com a oração, a fonte de toda virtude e força. Diariamente, com fervor, imploremos ao Todo-Poderoso que renove os corações dos pecadores, ilumine as mentes dos desencaminhados e fortifique a resolução dos fiéis. Na oração, encontremos coragem. No sacrifício, encontremos propósito. E na caridade, encontremos poder. Que nosso testemunho brilhe em todas as esferas, em nossos lares, comunidades, locais de trabalho e vida pública. Falemos com clareza e amor. Eduquemos com paciência e convicção. Haja com coragem e humildade. Votemos segundo a consciência. Apoiemos as famílias e defendamos os direitos dos pais. Construamos comunidades onde o Evangelho seja vivido e celebrado. Não nos desencorajemos com reveses, nem nos calemos diante da oposição. Lembremo-nos da promessa de nosso Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, conforme Mateus 16, versículo 18. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com Cristo como nossa pedra angular, somos mais do que vencedores. Levantemo-nos, portanto, em fé e coragem. Abracemos esta missão sagrada, que o pacto sagrado do casamento brilhe como um farol do plano eterno de Deus para o amor, a vida e a salvação. E assim, com corações unidos e espíritos inflamados, apressemos o dia em que a verdade e a graça reinem triunfantes. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e protetora da família, interceda por nós. Que São José, guardião da Sagrada Família, fortaleça a nossa resolução. E que a Santíssima Trindade nos abençoe e sustente. Agora e para sempre, que Deus abençoe a todos, agora e para sempre. Amém. Ao refletir sobre a mensagem poderosa do Papa Leão XIV em Verdade Urgente, o que a Igreja deve dizer sobre o casamento do mesmo sexo, antes que seja tarde demais, sinto uma profunda reverberação em meu coração, como um chamado à coragem e à fidelidade em uma era de confusão. No Brasil, uma terra onde a fé católica pulsa nas festas de padroeiros, nas procissões vibrantes e no calor humano das comunidades, essa mensagem ressoa como um grito profético. O Papa nos lembra que o casamento, um pacto sagrado entre homem e mulher, não é apenas uma tradição, mas uma verdade divina
inscrita na própria criação. Essa verdade, tão clara nas palavras de Gênesis 1:27, homem e mulher os criou, não é negociável, mesmo diante das pressões de uma cultura que busca redefinir o que Deus estabeleceu. A força desse discurso está em sua clareza. Não é ódio falar a verdade, mas caridade. É um convite para que nós, brasileiros, que valorizamos a família como o coração de nossa sociedade, nos levantemos para proteger o que é sagrado. Minha primeira impressão é de gratidão pela coragem da Igreja em não se curvar ao espírito da época. Vivemos em um Brasil onde o calor das relações familiares e a alegria das reuniões em torno da mesa são reflexos do plano de Deus para a humanidade. No entanto, também vejo com preocupação como a redefinição do casamento ameaça esse alicerce. As 13 palavras mencionadas, amor é amor, igualdade no casamento, minha verdade, são sedutoras, mas enganosas. Elas ecoam nas redes sociais, nas novelas e até em conversas cotidianas, muitas vezes disfarçadas de compaixão. Mas como o Papa alerta, amor sem verdade não é amor, é ilusão. Essa mensagem me fez refletir sobre como, em nossa cultura brasileira, somos movidos por emoção e empatia, mas precisamos ancorar essas virtudes na verdade divina para não nos perdermos. Um dos pontos que mais me tocou foi a ênfase na complementaridade entre homem e mulher. No Brasil, celebramos a diversidade, seja nas cores do carnaval, na riqueza de nossas regiões ou na harmonia entre diferenças. A união entre homem e mulher, como descrita no discurso, é uma expressão dessa harmonia divina, um sinal sagrado que reflete o amor criativo de Deus. Isso me fez repensar como muitas vezes aceitamos ideias modernas sem questionar, apenas para evitar conflitos, mas o Papa nos desafia. Silenciar, diante do erro, não é bondade, é covardia. Esse chamado à coragem ressoa profundamente em nossa alma brasileira, pois somos um povo que não teme lutar pelo que acredita, seja nas ruas, contra injustiças ou nas igrejas, em oração fervorosa. As lições que retiro dessa mensagem são práticas e transformadoras para a vida cotidiana. Primeiro, aprendi que defender o casamento não é apenas uma questão de opinião, mas um dever espiritual. Em um país como o Brasil, onde a família é o pilar da comunidade, das festas juninas às reuniões dominicais. Cada um de nós pode fortalecer esse pilar. Isso começa em casa, ensinando nossos filhos sobre o valor do casamento como um pacto de amor e responsabilidade, não como um contrato mutável. Segundo, percebi a importância de falar com caridade, mas sem comprometer a verdade. No Brasil, onde gostamos de dialogar e acolher, podemos usar nossa habilidade natural de comunicação para explicar, com paciência e amor, por que o casamento entre homem e mulher é essencial para a sociedade. Terceiro, a mensagem me inspirou a orar mais. A oração, como o rosário tão querido em nossa cultura, é nossa arma espiritual. Ela nos dá força para resistir às pressões culturais e sabedoria para educar outros com humildade. Outra lição prática é a necessidade de ação comunitária. No Brasil, somos conhecidos por nossa solidariedade. Pensamos nas mutirões, nas campanhas nas paróquias, no apoio mútuo em tempos de crise. Podemos aplicar isso formando comunidades que vivam o Evangelho, apoiem famílias e defendam os direitos dos pais. Por exemplo, participar ativamente de grupos paroquiais ou movimentos pró-família é uma forma de testemunhar a verdade no cotidiano. Além disso, o Papa nos lembra que a verdade deve ser proclamada em tempo e fora de tempo. Isso significa que, mesmo em conversas difíceis com amigos ou colegas, devo ter a coragem de explicar por que a Igreja defende o casamento tradicional, sempre com respeito, mas sem recuar. Por fim,
A mensagem me ensinou que a esperança é nossa âncora. No Brasil, enfrentamos desafios, desigualdades, crises políticas, tentações culturais, mas nossa fé nos lembra que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos 8, 28. Mesmo quando o mundo parece se desviar, a Igreja permanece como um farol. Como brasileiros, podemos viver essa esperança com alegria, sabendo que nossa fidelidade à verdade plantará sementes para futuras gerações. Aplicar essas lições significa transformar nossas casas em reflexos do amor de Cristo, nossas comunidades em fortalezas da verdade e nossas vidas em testemunhos vivos do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé na verdade do casamento sagrado, deixem seu like agora, compartilhem este vídeo com amigos e familiares e inscrevam-se no canal para mais conteúdos que fortalecem nossa missão. Nos comentários, escrevam verdade se vocês estão prontos para defender o plano de Deus e não percam o próximo vídeo com uma surpresa que vai inspirar ainda mais sua jornada de fé. Juntos, vamos proclamar a verdade com amor e coragem. Que Deus os abençoe